Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Oi, pessoal. Receba o nosso abraço virtual, nossas vibrações de carinho, de saúde, de harmonia. Que esse amor que nós estamos sentindo agora por vocês alcance o coração de cada um. Olá, meus amigos. É uma alegria poder estar com vocês aqui conversando novamente. Hoje, o nosso estudo será sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos fazer a leitura aqui de 2 itens. Vamos começar. E veio Jesus para o lado de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e outros ainda que é alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Nós vamos encontrar esse versículo em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 e 17. E vamos ler o segundo item. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus realizava. E Herodes ficou em suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião para encontrar Jesus. Nós vamos encontrar isso em Marcos, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, e em Lucas, no capítulo 9, versículo de 7 a 9. Ok. Nós vamos trazer para complementar, esse estudo, aprofundar um pouquinho essa reflexão, perguntas e respostas do livro Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a seguinte questão: é possível concluir, através destas passagens evangélicas, que os judeus conheciam a reencarnação? Inegavelmente, é a resposta. As ideias que tanto os discípulos como outras pessoas faziam em torno de quem teria sido o Cristo, imaginando-o como João Batista, Elias, Jeremias e alguns dos profetas, nos leva a concluir que os judeus acreditavam na reencarnação. A ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo, nem contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham noção desse fenômeno, e o próprio Cristo a ele se referiu, mostrando que o espírito renasce em outros corpos. Tem outra questão aqui que a gente quer também colocar. O que podemos entender pela resposta de Jesus a Pedro? Não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta se a espiritualidade superior não o tivesse inspirado. A resposta de Jesus deixa subentendido que Pedro não falara por si mesmo, mas sob inspiração espiritual, através do concurso dos espíritos superiores. Bem, nós vamos, para ainda aumentar a nossa curiosidade sobre a questão da reencarnação, nós temos um outro item, o terceiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um fato que ocorreu logo à transfiguração de Jesus, acontecida no Monte Tabor. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois porque dizem os escribas que importa que Elias venha primeiro que o Messias? Mas eles respondendo lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então compreenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Isso está em Mateus, no capítulo 17, no versículo 10 e 13, e também em Marcos, no capítulo 18, nos versículos de 10 a 12. Sobre essa passagem do Evangelho, aqui no roteiro sistematizado, traz a seguinte reflexão. Nesta passagem, de que modo Jesus admite a existência da reencarnação? Afirmando aos discípulos que Elias, o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus, que lhe haviam dado tratamento cruel. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. A próxima questão propõe o seguinte: qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, admitia que João Batista era Elias reencarnado. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ainda outra indagação desse estudo, nós temos a questão: o que se entende por reencarnação? Reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A reencarnação dos espíritos é um princípio conhecido pelas civilizações antigas, embora sob diferentes nomes. O Espiritismo passou a usar esse termo reencarnação para evitar dúvidas e definir com precisão este fenômeno. Mais uma questão: qual a finalidade da reencarnação do espírito? Propiciar-lhe, através de diferentes existências, oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente, até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais necessidade das provas da vida corpórea. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. E mais adiante nós temos a seguinte questão:
Como podemos interpretar a frase de Jesus, título da presente lição: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo? Que, dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito. São-lhe necessárias, portanto, sucessivas reencarnações, para que, através de diferentes experiências, ele progrida e tenha entrada no reino dos céus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la é necessário alcançar o progresso espiritual, adquirindo dia a dia no decorrer das múltiplas encarnações. E a próxima pergunta faz a seguinte indagação: que ensinamento prático nos dá esta lição para o nosso dia a dia? Que a reencarnação é um ato da misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo, para que não percamos oportunidade de progresso. A reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus, com a finalidade de progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. Bem, meus amigos, esse foi o nosso pequeno microestudo sobre a reencarnação. Que nós possamos estudar ainda mais, fazer outras pesquisas para engrandecer o nosso conhecimento, abrir as nossas mentes e resgatar em cada um de nós esse conhecimento espiritual que está guardadinho aqui no recôndito das nossas almas. Nós queremos desejar a todos muita paz, muita saúde, muito vigor espiritual, muita alegria na vida e que todos tenhamos a paz que necessitamos e que tanto pedimos a Jesus e também aos nossos amigos espirituais e também ao nosso Deus. Que tenhamos sempre esse amor guardado em nossos corações e muita paz para todos nós. Dentro das leis divinas, das leis universais, nós vamos encontrar a lei do livre-arbítrio, que é aquela liberdade de agir, liberdade de escolha. Mas ela não é sozinha, ela é acompanhada da lei de causa e efeito. A liberdade de ação é a própria ação em si. A lei de causa e efeito nos mostra que essa ação, essa liberdade de agir, gera consequência. E a reencarnação, ela vem complementar ou fazer equilíbrio a essas duas leis. Porque através da liberdade, da ação e da reação, é pela reencarnação que nós temos oportunidade de aprender, continuar aprendendo, evoluindo e também reparar nossas faltas, como os textos nos mostraram. Então, compreendendo isso, que possamos todas e todos avançar no nosso processo de evolução, aproveitando cada oportunidade, cada momento que nos é permitido pela providência divina. Pedimos a Jesus que abençoe a todos nós, a cada um de vocês, levando a paz para os lares de cada um, a saúde, a concórdia, a alegria, como a Silvia falou, e que o nosso coração esteja fortalecido na fé e bem próximos, juntinhos ao coração de Jesus, nosso amigo Jesus, nosso irmão Jesus.
Muita paz a todos. Até a próxima. Abraço, tudo de bom.